Neste vídeo do canal O Publicador, conheça a origem não bíblica do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Olá, graças e paz para todos. Aqui é Adriano Noronha, esse é o canal O Publicador. Hoje iremos falar sobre a origem do corpo governante das Testemunhas de Jeová. A liderança dessa religião afirma que no primeiro século existiu um corpo governante e que eles atualmente são a continuidade desse corpo governante. Mas um estudo desse assunto nos mostra que nunca existiu nem no primeiro século, nem no início dos estudantes da Bíblia, tal coisa. Se nós iniciarmos ali com o pastor Russell, em 1884, quando ele deu origem aos estudantes da Bíblia, o que existia era um presidente e uma mesa diretora. O presidente que era responsável pelas questões de doutrinas, de ensinos bíblicos. E essa mesa diretora era apenas cuidava de assuntos legais e operacionais dos estudantes da Bíblia. Com a tomada do poder pelo Rutherford, continuou da mesma forma, até a presidência do Nathan Orr. Existia o presidente e essa mesa diretora. Em 1943, a Sentinela 15 de julho começa a falar sobre um corpo governante, CG, mas com letras minúsculas. E era composta de alguns diretores da torre de vigia, mais o presidente e o vice-presidente. E isso foi de 1943 a 1971, quando as coisas começaram a tomar outro rumo. Em 1976, foi tirado o poder do presidente, que eles achavam que um homem só não poderia tomar todas as decisões sozinho. Então, eles pegaram esse corpo governante e esse corpo governante começou a atuar, tomando as decisões do que seria ou não entendido nas publicações, o que seria estudado ou não, só que ganhou outros contornos, né? Como nós vimos que, na realidade, eles queriam tirar o poder da mão de um só homem, agora eram vários homens decidindo o que seria dito, o que não seria dito nas publicações, de que maneira os seus adeptos iriam ou não se comportar. E para ter um peso bíblico para isso, eles precisavam de algo. E o que era isso? Eles pegaram ali Atos 15, onde fala daquele concílio que houve em Jerusalém, por ocasião daquela controvérsia de que os judeus que haviam se tornado cristãos, eles queriam que os cristãos gentios observassem a lei por serem circuncidados. E nós sabemos que isso não foi necessário, né? Foi resolvido ali. E eles pegam esse concílio para dizer que ali foi um corpo governante. Mas seria de se esperar que tivesse algumas semelhanças e que dentro da própria Bíblia existisse alguma referência a esse corpo governante mais tarde, né? E nós vemos que isso não acontece. Na realidade, nós vemos ali que, por ocasião daquele concílio, se juntou ali anciãos, os apóstolos, discípulos, Paulo e Barnabé. Então, muitas pessoas, né? Diferente do que acontece hoje dentro das Testemunhas de Jeová, que acho que o corpo governante hoje acho que é 7 ou 8 homens, né? E lá não foi isso, não foi isso que aconteceu. E outras coisas além disso. Hoje, quem designa anciãos, servos ministeriais e fazem designação de missionários são o corpo governante. Naquela época nada disso, não há nenhuma referência a um corpo governante fazendo tal designação. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fez as suas viagens missionárias e em nenhum momento foi dito que algum corpo governante designou ele para fazer essas viagens missionárias. O que nós vemos, por exemplo, num determinado caso, ele teve uma visão em que um homem chamava ele para passar a Macedônia e ajudá-los. Então ele foi orientado pelo Espírito Santo às suas viagens missionárias. No caso de cartas, nós vemos ali tanto os apóstolos como alguns discípulos escreverem cartas para algumas congregações, conforme a necessidade,
mas ali nem cita um corpo governante, nem uma ideia de um corpo governante. Mas sim eram homens individuais e que agiam segundo a influência do Espírito Santo. E as testemunhas de Jeová, com esse entendimento de que a luz clareia mais e mais, como lá diz Provérbios 4,18, tem se aproveitado disso para mudar os seus entendimentos conforme a sua necessidade. Então nós vemos claramente que de 1884 não era mencionado, não tinha-se a ideia de um corpo governante, isso só em 1976. Né? E a própria ideia desse texto, se nós lermos aqui, vocês vão ver que é uma distorção, eles distorcem o que a Bíblia diz. O Provérbios 4,18, vamos dizer, 16 ao 18. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Então aqui está falando, é um contraste entre as pessoas que são ímpias e praticam o mal e os justos. Os que são ímpios estão em trevas espirituais, enquanto os que são justos, a luz deles vai brilhando cada vez mais. Então não tem nada a ver com o entendimento da palavra de Deus. E nós vemos que, com relação a isso, tanto o entendimento do corpo governante como o entendimento do escravo fiel e discreto, eles foram sendo desenrolados paralelamente. Até uns tempos atrás, o corpo governante, eles diziam que era todos eles ungidos, mas nem todos faziam parte do escravo fiel e discreto na época. E hoje, lá em 2013, eles tiveram o entendimento de que o corpo governante praticamente é o escravo fiel e discreto. Todos eles são do escravo fiel e discreto. E agora se tornou prudente, né? Mas não é mais discreto. Por quê? Por causa de provérbios lá, que eles usam para dizer que a luz, né, brilha, clareia mais e mais até o dia ser perfeito. E nós não vemos nada disso acontecer. Com essas mudanças, eles têm agora no broadcasting aparecido mais do que arroz de festa, esses membros do corpo governante. Eu lembro que meu avô dizia que o escravo era diferente das outras religiões, né, porque os seus líderes apareciam direto, né, e que dentro da organização das Testemunhas de Jeová, o líder era o Cristo, né? Eles mesmos não apareciam. Na realidade, com essa mudança de escravo fiel e discreto para fiel e prudente, eles têm aí feito o que querem, né? Nesse corpo governante. Estabelecendo cada vez mais leis, obrigando cada vez mais os seus adeptos a obedecerem. Hoje, além das publicações falando sobre obediência, cânticos falando sobre obediência a esse escravo, né? Então, na realidade, os membros da religião Testemunha de Jeová, eles são escravos do escravo, não escravos do amo. E a heresia desse corpo governante é que eles se colocam como sendo um caminho para se chegar a Jeová. Porque se você não está dentro dessa religião, você não serve a Jeová. Se você não aceita a pregação delas, você está indo contra Jeová. E não é nada disso. E, quer dizer, eles tomaram o lugar de Cristo no arranjo de Jeová, né? Pois Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Que ninguém se chegava ao Pai senão por ele. Mas daí os membros do corpo governante criaram um atalho, né? Se você obedecer a eles, você se chega ao Pai. É o cúmulo da heresia desse corpo governante. E eu não duvido, eu não vou me espantar se daqui a uns tempos eles vão começarem agora nas publicações colocar o nome de quem escreveu aquele artigo. Né? Porque hoje eles, tá lá, corpo governante das Testemunhas de Jeová. Mas com tanta mudanças que eles têm feito, não vai ser nenhum espanto se eles começarem a fazer isso. Eu sei que para alguns, acho que a gente está cometendo apostasia. Não é apostasia. Apostasia seria falar contra a palavra de Deus, falar contra Jesus Cristo, falar contra Jeová. Nós falamos contra homens que se colocam como sendo melhores do que os outros e se colocam no caminho entre Deus e os homens. Né?
Então é isso que acontece. Eu sei que tenho recebido algumas críticas, alguns falando que eu sou filho do diabo, tem um que falou que o demônio que me derrubou, e não é nada disso não. Eu saí da religião porque eu comecei a pesquisar as escrituras, pesquisei publicações, até mesmo as Testemunhas de Jeová, as publicações mais antigas. Por isso que eles dizem, quando você for pesquisar, não pesquisar em publicações antigas, mas nas mais atuais, porque é um tanto de mudança aí que eles fizeram, e eles não querem que ninguém chegue à mesma conclusão que eu cheguei. Eles são mentirosos. Esse corpo governante nunca existiu, isso aí é uma criação de homens, não tem nenhuma base bíblica para isso. Entendeu? Como dito, ali só foi um concílio naquela época lá dos judeus, aquela controvérsia que houve, mas não existe e nunca existiu um corpo governante, mesmo nos dias atuais, lá no início dos estudos da Bíblia. Né? E até mesmo no início das Testemunhas de Jeová. Isso aí foi algo que aconteceu depois. Então, era só mais homens querendo mandar e desmandar no povo. Não fique com raiva de mim, não. É assim, na verdade, o que eu faço, esses vídeos, é tentando ajudar aqueles que saíram, aqueles que querem sair. Se você está contente com essa religião, então a própria liderança de vocês aí dizem que vocês não devem assistir esses vídeos que são, como eles dizem, vídeo de apóstatas, né? Mas se você está assistindo é porque alguma dúvida no seu coração você tem. Você não acredita totalmente no ensinamento dessa religião. Então, vai lá, pesquisa. Tem alguns sites aí que é interessante você analisar, porque tem a citação das publicações mais antigas, que daí depois dá para você ir lá no site de JW e ver a contraprova. Você vai ver que realmente são publicações da própria organização aí das Testemunhas de Jeová. Então, fica aí. Fica essa dica aí de você pesquisa, faça igual os bereanos. Tenha uma mentalidade nobre e não fica com ódio não fica ofendendo os outros não. O principal não é o amor a uma religião. Sim, nós temos amor ao Pai e depois amor ao próximo. Isso que nós devemos ter. Eu agradeço aqueles que têm assistido aos meus vídeos, que têm curtido aí, têm compartilhado. Eu agradeço. E um abraço aí, um agradecimento especial para o Matheus Henrique Queiroz, que deu a sugestão do vídeo, né? Da origem do corpo governante. Eu agradeço a todos vocês e que o Pai Celestial, Jeová e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Até a próxima.